Olá! Eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. E eu já tinha tentado outras vezes, então isso tava me deixando mais ansiosa. E eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é ansiedade, mas é provável porque é um sentimento normal, intrínseco do ser humano. Então, acho que muita gente pergunta, hoje em dia vem se falando cada vez mais em ansiedade. E muita gente pergunta se ansiedade é loucura. É muito louco ser ansioso. Eu já escutei algumas vezes. E aí eu queria responder essa pergunta 2 vezes nesse vídeo. Se a gente pegar um dicionário, vai estar lá escrito que loucura é um desvio do nosso jeito normal de pensar, agir ou sentir. E a ansiedade, com certeza, é um estado emotivo que a gente tem que foge do nosso padrão, foge do nosso controle. Então, sim, ansiedade pode ser comparada à loucura nesses termos. Todo mundo já se sentiu ansioso, tem gente que consegue limitar a ansiedade aos pensamentos desordenados. Nossa, será que aquela pessoa que vai chegar, eu vou atingir as expectativas que ela tem pra mim? Eu não sei. Será que a prova que eu vou fazer amanhã eu tô preparado, eu estudei suficiente? E você consegue limitar ela àqueles seus pensamentos desordenados e acelerados normalmente, que vem num turbilhão, numa bola de neve. E tem outras pessoas que elas não conseguem conter o sentimento de ansiedade, só esses pensamentos. Elas transpõem isso pra sensações físicas, como mão suando, tremores, tem gente que tem problemas intestinais. Enfim, é comum sintomas físicos da ansiedade. E tem outras pessoas, myself included, que eles sentem esse tipo de ansiedade, seja só por pensamento ou seja sentimentos físicos, com muita frequência, tipo, quase diariamente. Eles têm que lidar com o fato de que eles não conseguem controlar algumas emoções e às vezes por motivos banais, que não deveriam estar causando um sentimento de ansiedade naquela amplitude. Esses indivíduos, eles são ditos com ansiedade patológica. E a partir de agora eu não vou falar mais de indivíduos, eu posso falar de mim mesma. Eu convivo com ansiedade há 10 anos já. Eu fui diagnosticada no 2º ano do colégio, na época que eu comecei a me importar bastante com o vestibular. E isso aqui poderia parecer uma história triste, daquelas que eu chego e faço: olá, meu nome é Yane e eu tenho ansiedade há 10 anos. Mas não é. Eu já aprendi a conviver, ela já faz parte de mim hoje em dia. Pra estar fazendo esse vídeo, eu me aceito e eu entendo que não tem cura, que é uma condição que eu vou conviver pro resto da minha vida. E que, apesar de eu ter algumas limitações por ter essa condição, não é algo que limita minha vida nessa amplitude desde o momento que eu aprendi a controlar. E, se eu for bem sincera, eu tenho muitas histórias cômicas. A minha vida e a minha personalidade, ela é moldada porque eu sou uma pessoa ansiosa. E eu tenho muitas histórias cômicas que eu posso dividir com vocês. Toda vida que eu vou comprar ônibus da Guanabara, comprar o ônibus é porque eu tenho dinheiro pra comprar um ônibus. Toda vida que eu vou comprar passagem da Guanabara, e isso acontece com muita frequência, desses ônibus intermunicipais, porque a minha vida é muito nômade. Eu nunca morei na cidade que os meus amigos moram ou que meu namorado mora. Eu sempre morei em algum lugar que eu tinha que me deslocar pra viver minha vida. E era muito frequente. E aí meu pai sempre falava: Yane, compra sempre a passagem do lado oposto do motorista, porque é mais seguro. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí quando eu comecei a desenvolver essas cri-cris maiores, eu não conseguia jamais sentar do lado do motorista no ônibus. E eu precisava muito que a minha passagem fosse em uma cadeira, num banquinho, que fosse do lado oposto do motorista. E além disso, eu precisava que de preferência ele fosse no corredor, apesar de eu adorar viajar na janela. Mas no corredor era mais seguro, perto de uma saída de emergência e no meio. Então eram muitas exigências. Os moços ficavam olhando pra mim tipo assim: essa menina é louca. Eu tinha que chegar lá: moço, tem vaga, mas tem uma vaga que seja no assento do meio, do lado oposto do motorista, no corredor e perto de uma saída de emergência, por favor. E se não tivesse vaga, eu tinha que entrar no ônibus e convencer alguém a trocar de lugar comigo. Às vezes eu inventava que a pessoa do lado era um parente, a pessoa tava dormindo e tipo assim: é que eu queria ficar perto da minha prima. Eu não me sentia um ser humano bom, porque na minha cabeça, tipo, eu tava trocando de lugar com aquela pessoa, ela ia pro meu assento que tava mais perto da morte, ela ia morrer e eu não.
Não me sinto uma pessoa boa, mas quando eu olhava pra pessoa, a pessoa já tava dormindo, roncando, então ela não tava se importando com aquele lugar como eu tava. Depois que eu sentava no ônibus, que eu já tinha escolhido a poltrona, que eu estava lá, tranquilinha, que todo mundo tava lá, roncando, dormindo, assistindo, ouvindo radinho, ou então ouvindo música sem fone de ouvido, que é frequente também, eu começava a pensar nas minhas chances de sobrevivência, caso qualquer fatalidade acontecesse. Vamos lá, o ônibus tá indo, um caminhão vem e bate de frente, ou um caminhão vem e bate de trás, eu estou no meio, o caminhão ele vai levar a estrutura do ônibus até ele parar, então para ele chegar da frente para o meio ou de trás para o meio, ele vai levar muita estrutura, provavelmente eu vou sobreviver. Se um carro vier desgovernado e o motorista tem que desviar, o reflexo primário do motorista é jogar o carro para o acostamento. Então o lado do motorista fica desprotegido, o carro desgovernado bate do lado do motorista, e provavelmente eu que estou do outro lado vou sobreviver. Aí vem a parte mais tensa, porque é a parte que não me deixa dormir. Se o ônibus cair na água. Meu Deus, se o ônibus cair na água, eu tenho que estar acordada, porque eu tenho que esperar calmamente a água entrar no ônibus. E eu poder nadar até a janela do motorista, que o motorista de ônibus costuma andar com a janelinha aberta, escutando a musiquinha dele. E aquela janela é o túnel de luz que vai salvar todo mundo que esperar a água entrar pra nadar até a janela do motorista. Então eu vou sobreviver. Se eu for contar de avião é muito... De avião é muito mais tenso, porque no ônibus eu coloco na minha cabeça que o banquinho que eu escolher, que o assento que eu escolher, ele vai me colocar mais perto da morte ou da vida. Já no avião não, nada vai me colocar mais perto da vida, porque aquela porra toda vai cair e eu vou morrer. Sempre que eu vou andar de avião, eu vou morrer de certeza. E aí é muito tenso, porque eu já vou com o meu tecinho da misericórdia aqui, enrolado na mãozinha, rezando para que, se por favor aquele avião cair, que ele caia na água e que o piloto seja muito bom para fazer um pouso na água bem sucedido, porque o meu banquinho flutua, pelo menos isso. E aí eu já fico mais tranquila, porque ele flutua, então se o avião cair, ele vai cair dentro d'água. É isso que eu me apego. E aí eu não posso ir no banheiro, porque no banheiro não tem nada que flutue, e o meu banquinho flutua, e eu fico no meu banquinho até a viagem terminar. Não é bom. As pessoas que viajam de avião comigo sabem que não é uma viagem agradável. Não é legal. Enfim, apesar de eu ter histórias cômicas sobre isso, de eu aceitar isso como parte da minha personalidade e não achar que eu sou vítima de algo catastrófico, muitas pessoas elas passam por essa situação e às vezes elas nem sabem que a condição dela é patológica. E a ansiedade patológica ela é cada vez mais frequente, tanto em jovens, quanto em adultos jovens, quanto em adultos na nossa geração. Nos jovens que estão aí se preparando para o vestibular e ficam ansiosos, achando que não vão conseguir, que eles têm que fazer a decisão da vida deles o mais rápido possível. E essa necessidade de velocidade, ela pode gerar essa ansiedade patológica, bem como essa sensação de que ele não é suficiente. Os adultos jovens que já passaram por todas essas decisões, estão numa faculdade e se deparam com um mercado de trabalho frustrante, e aí viram uma bola de neve. E também os adultos que chegam, que passam por tudo, por todas as decisões da vida e chegam lá e a vida não é o que eles esperavam. A ansiedade patológica está muito ligada principalmente a esse fato de que a gente passa muito tempo planejando uma vida que demora cada vez mais a ser vivida. A gente faz vestibular, entra na universidade, quando você sai na universidade, o mercado de trabalho é frustrante, você tem que se preparar mais, é pós-graduação, é curso de aperfeiçoamento, enfim, você demora tanto tempo planejando uma vida que você quer viver e menos tempo chegando nessa vida, que dá uma sensação de impotência e um desejo de velocidade. Você quer viver rapidamente para chegar naquela vida que você tá planejando e não na vida que você tem agora. E isso é o principal fator que tá levando a sociedade a ser uma sociedade ansiosa. E além da ansiedade, esse desejo, esse anseio frequente ou diário por algo que você quer e você não vive, ele pode levar a outras condições como a depressão, a síndrome do pânico, que são outros assuntos que a gente também vai abordar aqui no canal. Tô fazendo aquela pergunta pela segunda vez, se ansiedade é loucura, se você se sente como um louco. Eu vou responder pela segunda vez que sim, e novamente a gente vai recorrer ao dicionário. Se a gente olhar no dicionário, uma segunda definição de loucura, ela pode ser definida como algo excepcional, extraordinário, ou até paixão excessiva. E pessoas ansiosas, elas possuem uma excepcionalidade ou algo extraordinário. E elas costumam ser muito sensitivas, elas costumam ser completamente devotas ao que elas se dispõem a fazer. E elas costumam ser muito sensíveis àquelas pessoas que a cercam, que elas nutrem um sentimento de amor. Então, pra mim, ansiedade é sim loucura, tanto do ponto de vista que a gente sente coisas que fogem do nosso controle,
tanto do ponto de vista que a gente é excepcional e que a gente pode usar essa excepcionalidade ao nosso favor. Sinceramente, eu digo isso a todo mundo que eu encontro. Eu nunca conheci ninguém que fosse ansioso ou que sofresse de alguma condição decorrente da ansiedade que não fosse uma pessoa boa, porque pra mim todas as pessoas que repensam e pensam tudo na sua cabeça, elas são tão sensíveis que eu nunca conheci um mau caráter. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato que a gente tá tendo. E eu também espero muito que vocês compartilhem as experiências de vocês, se vocês já sentiram algo do tipo, se vocês acham que vocês têm algo desse tipo. Compartilhar ajuda no processo de aceitação. Vai ser bom pra quem você ouvir, vai ser bom pra quem ouvir você. E eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam nossa página do Facebook e nos acompanhem e compartilhem. E sentem aqui no nosso divã com a gente toda quinta. Um beijão!